Oi pessoal, meu nome é José Alexandre e hoje vamos falar de um assunto extremamente relevante dentro da área de gestão de pessoas, administração de recursos humanos ou gestão de pessoas, cargos, carreiras e salários. Normalmente, esses temas eles vêm associados, isso porque normalmente quando você assume um cargo em uma instituição, você tem normalmente um salário associado a esse cargo. E, obviamente, também os indivíduos, os colaboradores, eles também querem ascender dentro da organização, ou seja, subirem hierarquicamente ou, de certa forma, e até em algumas organizações, a questão da mobilidade lateral, em que as pessoas conseguem, de certa forma, ter um nível de especialização diferenciado, isso também é bastante interessante, e acaba motivando o funcionário. Então, de certa forma, quando nós falamos de cargos, carreiras e salários, a gente observa que é um assunto que faz parte do dia a dia, do nosso dia a dia. Só que nós vamos ver alguns detalhes técnicos importantes que estão associados aos temas que nós vamos discutir aqui. Ok? Vamos lá então? Muito bom. Eu dividi essa aula falando primeiro de cargos e carreiras e depois nós vamos falar de salários e administração de salários. Então, portanto, a gente vai tentar criar uma metodologia para que você entenda principalmente e primeiramente a ideia de cargos e depois a gente fala um pouquinho da carreira associada aos cargos para a gente falar de salários. Ok? Então, vamos falar agora especificamente do conceito de cargo. Tá? Muito bom. Eu gosto muito da apreciação do professor Hidalberto Chiavenato, no seu livro Gestão de Pessoas. Ele faz algumas argumentações importantes e o conceito de cargo é muito bem desenvolvido, como a gente está vendo agora aí. Olha, cargo, então, é uma composição de todas as atividades que são desempenhadas pelo indivíduo. No caso, aquele indivíduo que é o ocupante do cargo. Então, essas atividades que são desenvolvidas pelo ocupante do cargo, elas podem ser englobadas num todo unificado e, de certa forma, que vai configurar uma posição formal no organograma. Quando a gente fala de uma posição formal, a gente lembra da forma. Isso porque qualquer organização apresenta os aspectos formais e informais. Nós estamos falando essencialmente dos aspectos formais. E aí, nós estamos falando de cargos, salários, carreiras, não é isso? Os aspectos informais têm a ver com o comportamento humano, as relações sociais e fatores psicológicos. Muito bom. O cargo constitui, então, uma parte importante das unidades organizacionais. Então, imaginando o nosso organograma, as unidades organizacionais, e essas unidades, obviamente, como setores de qualquer organização, nós temos os cargos dos quais as pessoas ocupam. E consiste, então, nesse momento, o cargo, como um conjunto de responsabilidades que o tornam separado e distinto de outro cargo. Vale a pena a gente lembrar a vocês aqui que, na realidade, quando a gente está falando de cargo, o cargo, ele tem diferenciação para um outro cargo. Então, quando nós criamos um cargo, a gente tenta estabelecer uma maneira unívoca ou uma maneira única de distinguir aquele cargo de outro. Não é isso? Muito bom. O cargo, então, constitui um dos meios pelos quais a organização utiliza e vai alocar os recursos humanos para alcançar os seus objetivos. E também ela vai estabelecer os meios pelos quais as pessoas vão executar e desenvolver as tarefas e o seu trabalho, justamente para a organização alcançar os seus objetivos. Então, quando a gente fala de cargo, é uma maneira de se estruturar a organização, de se organizar a organização. Observa que não é pleonasmo, nós estamos falando de organizar a organização, já visto que, inclusive, existem organizações desorganizadas. Então, quando a gente tem, por exemplo, um plano de cargos e salários, significa que a organização está planejando a sua estrutura organizacional. Então, é muito importante que se estabeleçam esses conceitos dentro das organizações que se dizem organizadas. Muito bom.
Agora, dentro das organizações, nós temos uma atividade muito importante, que é o que nós chamamos de desenho de cargos. E aí, isso advém da língua inglesa, do desenho de cargos, ou do projeto ou concepção de cargos. Então, na realidade, quando a gente fala de desenho de cargos, é um processo de organizar o trabalho através das tarefas necessárias para desempenhar um cargo específico. Então, quando nós desenhamos um cargo, nós projetamos um cargo, a gente está tentando organizar o trabalho. E o desenho de cargos nas organizações é muito importante, porque esse desenho de cargos ele vai envolver o que nós chamamos de conteúdo do cargo. Então, esse conteúdo do cargo representa exatamente o que se faz nesse cargo. Quais são as principais atribuições, e isso, inclusive, vai associar as qualificações do ocupante do cargo. Então, o desenho de cargos, ele envolve o conteúdo do cargo, as qualificações do ocupante do cargo e as recompensas para cada cargo, no sentido de atender às necessidades dos empregados e da organização. Então, é lógico que quando nós falamos de cargos, nós falamos dessas atribuições, e é lógico que os cargos eles distinguem também em níveis hierárquicos e, obviamente, também na questão da avaliação dos salários e recompensas em função de cada cargo. Então, por isso que o desenho de cargos é muito importante. O desenho de cargos, então, é a informação utilizada para estruturar e modificar os elementos, deveres, tarefas de determinados cargos. E aí a gente está falando em autoridade e responsabilidade. O desenho de cargos é a organização de tarefas e atividades que são repetitivas. Então, quando você, de certa forma, a princípio ocupa um cargo, e se 10 pessoas ocupam o mesmo cargo, é possível que grande parte dessas atividades se repitam, não é isso? Por isso que nós definimos as atividades dos cargos. E também essas qualificações, e é importante também que a gente estabeleça que o ocupante do cargo ele tenha qualificações distintas de outros cargos. E, obviamente, há decorrência de salários também distintos. Então, a tarefa de desenho de cargos é muito importante em qualquer organização. Portanto, a ideia do desenho de cargos vai constituir o seguinte: um conjunto de tarefas ou atribuições que o ocupante do cargo deve desempenhar. E aí é o que nós chamamos de conteúdo do cargo. Essa palavra é uma palavra muito importante, até porque, dependendo do conteúdo do cargo, isso pode levar o indivíduo a se motivar ou não. Quando o conteúdo do cargo é um conteúdo estimulante, por exemplo, não é uma atividade monótona e essencialmente repetitiva, isso faz com que os funcionários, os colaboradores, eles provavelmente tenham mais estímulo para trabalhar. Então, é muito importante também, considerando a ideia do conteúdo do cargo, que isso seja avaliado pela organização até como uma proposta de motivação desse próprio funcionário. Então, como as tarefas e atribuições devem ser desempenhadas, e esse desempenho está associado a métodos e processos de trabalho. Dependendo do cargo e dependendo da atividade, existem atividades mais rotineiras, mais repetitivas, com um grau de variedade maior ou menor, ou grau de complexidade maior ou menor, e isso também vai influenciar nos métodos de trabalho. É lógico que a gente não pode comparar o trabalho de um gerente na alta administração, de um trabalho muito intelectual e complexo, com, por exemplo, um indivíduo que tira xerox, faz lá as cópias. É lógico que o trabalho de tirar cópias de documentos é um trabalho muito mais simples do que planejar, desenvolver um orçamento, tomar uma decisão complexa na alta administração. Então, portanto, esses cargos são distintos. E, de certa forma, constitui a ideia de que o ocupante do cargo deve se reportar e a ideia de posicionamento dentro da organização.
E aí é o que a gente chama do binômio de autoridade e responsabilidade. Lembrando, né, que a autoridade é a ideia do direito de mandar fazer, né, circunscrito, obviamente, né, dentro das suas relações de poder, e a responsabilidade como a obrigação de fazer. Então, autoridade e responsabilidade. Quanto mais autoridade eu tenho, mais responsabilidade eu devo ter. Né? Ação e reação, e aí a gente está falando, né, de direito e obrigação. Autoridade como direito, a responsabilidade como obrigação. E isso tem a ver, né, com a estrutura organizacional e tem a ver, né, com toda a dinâmica de cargos da organização. E aí a gente dá uma olhada nessa figura. Vamos dar uma olhadinha então? Bom, então pessoal, quando falamos, né, de cargos, a gente pensa na estrutura organizacional de qualquer instituição. Então, nós teríamos, né, a ideia dos cargos nas unidades organizacionais, e aí, né, considerando as nossas diversas unidades organizacionais ou setores, né, nós teríamos diversos cargos dentro dessas unidades organizacionais, por exemplo. E aí, nós temos o binômio responsabilidade e autoridade. É lógico que, né, quanto mais autoridade você tem, mais responsabilidade também você deve ter, não é isso? Então, deve existir um equilíbrio entre autoridade e responsabilidade. Por isso, o posicionamento do cargo na organização, na estrutura organizacional, ele também representa essa dinâmica de autoridade e responsabilidade, considerando os diversos níveis hierárquicos da organização. Ok? Bom, então, na realidade, nós estamos observando que a dinâmica de cargos na organização é muito importante. E ela também pode sofrer aspectos que nós consideramos de diferenciação em relação a modelos de projeto e desenho de cargos. Então, quando nós vamos fazer a modelagem, né, de cargos, né, o desenho de cargos, ele, de certa forma, vai ser influenciado por um determinado modelo, por um determinado paradigma. Então, nós temos o que nós chamamos de modelo clássico de desenho de cargos, né, e o que nós chamamos de modelo humanístico. O modelo clássico de desenho de cargos, né, está associado essencialmente, né, à abordagem clássica da organização. A abordagem clássica da organização, dentro dos preceitos das teorias da administração, essencialmente representa a administração